Saudações psicodélicas! Meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta, membro da APB, da Associação Psicodélica do Brasil, e da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada. Normalmente eu faço vídeos mais estruturados, né, com roteiro bem estruturado, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um ponto que eu acho super importante quando a gente está falando de uso terapêutico de psicodélicos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga junguiana, e eu tenho a felicidade de atender muitas pessoas que fazem uso de psicodélicos, em vários contextos. Inclusive, muitas pessoas que começaram a ouvir falar recentemente sobre psicodélicos, nunca tinham experimentado, e que consideram que é uma alternativa interessante, né, uma alternativa de tratamento interessante. E eu quero falar justamente de uma perspectiva clínica, porque normalmente quando a gente tem acesso a reportagens, documentários, e muitas vezes até artigos científicos, né, produções científicas sobre esse tema, normalmente, assim, talvez a maioria das vezes, é sob um viés das neurociências. Eu, inclusive, trouxe vários artigos aqui, né, falei de vários desses aspectos aqui no canal. Mas eu sempre senti muita falta de ver mais conteúdo sobre como que a coisa funciona na clínica, né, no dia a dia, como que isso é trabalhado no contexto terapêutico, né. E aí é muito interessante porque muitas vezes as pessoas chegam na clínica já, obviamente, tendo lido várias coisas, né, e elas se fixam em algumas características dos psicodélicos que a neurociência coloca, né, então, por exemplo, principalmente, né, a neuroplasticidade, como algo que as pessoas entendem que podem ajudá-las, né, a, enfim, lidar com sintomas de muita rigidez, né, por exemplo, depressão, ansiedade, dependência química. Muitas pessoas falam desse tal reset, né, na rede de modo neural padrão, e é muito interessante como é que as pessoas entendem isso do reset, né. Muitas vezes parece até algo meio como se fosse um grande milagre, né, ou como se a gente fosse um computadorzinho, vai lá, mexe nos botões, resetou e agora tem uma outra perspectiva de vida, né? Eu vejo muito dessas fantasias chegando, né? E muito por conta dos discursos mesmo que são construídos aí na divulgação dessas informações e da própria linha, né, metodológica ali. E além disso, na clínica a gente observa também que com algumas pessoas o psicodélico funciona muito bem. A pessoa consegue se desenvolver muito no processo terapêutico, falando sobre essas experiências, e outras pessoas nem tanto, né? Às vezes espera um efeito milagroso, inclusive normalmente acontece assim, a pessoa espera algo milagroso, algo que vai tirar ela automaticamente do estado de sofrimento mental que ela se encontra, algo que vai salvar ela, que vai resolver os problemas por ela, como se fosse uma medicação mais efetiva do que todas as outras medicações que ela já tomou. Normalmente, se a pessoa ela entra com essa perspectiva, não costuma ver tantos resultados positivos. Isso eu tô falando assim, da minha observação clínica, né, atendendo várias pessoas que fazem uso, que estão buscando os psicodélicos, né. E aí um ponto que é muito interessante é qual que é a diferença, né? O que acontece num processo em que uma pessoa consegue avançar assim absurdamente no próprio processo, consegue de fato, inclusive superar muitos sintomas, né? Também com o uso dos psicodélicos, junto com a terapia, né? Qual que é a diferença disso para uma pessoa que não consegue avançar tanto, né? Assim, não consegue, às vezes tem algumas experiências muito significativas, mas que não avança, né? Obviamente, eu não quero esgotar esse tema aqui, isso é algo muito amplo, isso varia muito de pessoa a pessoa, tem muitos aspectos atravessando essa questão, né? Tanto para uma pessoa avançar, quanto para uma pessoa não avançar, né? Não quero esgotar, mas eu quero chamar atenção para um fator que eu observo muito nas pessoas que fazem avanços consideráveis. Um dos efeitos mais interessantes dos psicodélicos é justamente a abertura que ele proporciona para os conteúdos inconscientes. Na psicoterapia a gente tem várias portas, né, vamos colocar assim, para acessar os conteúdos inconscientes. Os que eu gosto muito, por exemplo, são os sonhos, eu uso muito sonho, né, na clínica, tem imaginação ativa, tem técnicas projetivas, enfim. E cada linha vai ter aí algumas das suas ferramentas principais, e os psicodélicos, de fato, são uma ferramenta muito eficaz para a gente acessar os conteúdos inconscientes, né, porque ele dá uma
abaixada, inclusive, nas nossas defesas egóicas, né? E aí a coisa vem. Só que não basta vir, né? Isso não resolve a coisa toda. É preciso criar um diálogo, é preciso olhar para esses conteúdos que vieram, para as emoções, para as imagens, principalmente, né? Que vem nessas experiências. É preciso se interessar por isso, né? Pensar, poxa, o que isso está querendo dizer, né, sobre mim? Que conteúdo é esse? Então, na medida que o nosso ego, né, nossa parte consciente, ela começa a se interessar por esses temas do inconsciente, por essas imagens, por essas experiências, começa a olhar, começa a integrar, começa a trabalhar isso na clínica. Normalmente a pessoa, quando me conta, claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Assim, uma coisa mais genérica. Mas a pessoa traz as experiências, a gente trabalha as experiências, mas também trabalha os sonhos, né? Apareceu alguma coisa semelhante nos sonhos, essa imagem já tinha vindo antes, né? Imaginações a partir dessas experiências também, né? Entrar naquela experiência novamente, ou em algum símbolo, em alguma imagem que veio. Enfim, seguir, né, com esse diálogo com o inconsciente, né, durante a terapia, é algo que eu vejo que é muito potente. E as pessoas que conseguem fazer esse diálogo, elas conseguem olhar para o inconsciente, para as imagens do inconsciente, sentir, trazer para a terapia, conversar sobre isso, ir atrás, né, ir atrás de ficar contemplando aqueles símbolos ou entender mais aqueles símbolos, experienciar aquele símbolo, né? A pessoa que ela consegue ir fazendo esse diálogo, né, do inconsciente com o consciente, eu observo que isso é uma coisa extremamente rica e que a pessoa avança muito no processo terapêutico. E, obviamente, isso não é uma coisa dos psicodélicos, né? O próprio Jung, ele tem um termo que ele usa, ele chama de função transcendente, essa comunicação, né, entre consciente e inconsciente. E esse, inclusive, é um dos objetivos, né, vamos colocar assim, um dos métodos, né, da terapia junguiana, que é de estimular esse diálogo e a integração que vem com esse diálogo. Justamente porque através desse diálogo a gente tem a chance de começar a integrar esses conteúdos que não estavam no consciente, né, ou que não estavam plenamente no consciente. Então a gente vai conseguindo aprofundar e se tornar mais íntegro nesse sentido, né, assim, de incorporar essas coisas que antes estavam tão apartadas, né, do inconsciente, que às vezes só vinha através de um sintoma, às vezes só se impunha, né, através de um sintoma, e a pessoa ela começa a se aproximar disso, começa a vivenciar mais, a sentir, se permitir sentir, enfim. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de diálogo, ou entrar nesse tipo de diálogo, por vários motivos. Até porque pode ser muito difícil esse processo. Porque quando a gente está falando desse universo do inconsciente, tem muita coisa ali. Muita coisa. Inclusive, tem muita coisa dolorosa, muita coisa que é difícil de olhar, muita coisa que, às vezes, é totalmente contra o que a gente tem conscientemente, né? Então, não, eu sou uma pessoa ótima, uma pessoa boazinha, sou uma pessoa que tem valores aqui, éticos e morais, e às vezes o que está no inconsciente é, assim, o oposto disso. Então, às vezes, a coisa pode ser muito difícil mesmo para olhar. É preciso ter uma coragem, é preciso ter uma força interna para sustentar esse diálogo, e muitas vezes é preciso ter suporte para isso, né? A ideia da terapia, inclusive, é ser esse suporte para o desenvolvimento desse diálogo. E aí o Murray Stein, ele escreveu um capítulo de um livro muito interessante que se chama Psychedelics and Individuation. E o capítulo que ele escreveu é Can You Bear It? É uma coisa do tipo, você consegue suportar isso? Você vai bancar? Você vai segurar esse forninho? Você quebra essa porta? Você vai dar conta? E eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas precisam realmente se fazer quando elas estão pensando no uso de psicodélicos e principalmente no uso terapêutico de psicodélicos. Porque, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem muita gente vendendo milagre, cara. E isso é muito grave. Direto eu recebo na minha clínica pessoas que, enfim, foram em alguém que oferecia uma terapia psicodélica e que afirmava que a pessoa ia ficar bem, sim, depois de tomar 5 gramas de cogumelo, porque as pesquisas mostram que a pessoa ela melhora da depressão. E assim,
Eu até acredito que as pessoas que estão oferecendo esse tipo de serviço, oferecendo esse tipo de milagre, podem até estar com uma intenção muito boa, não necessariamente ela está assim, vou enganar essas pessoas aqui, tão desesperadas, querendo uma cura automática. Pode até ter ali realmente uma intenção da pessoa de querer ajudar e tal, mas não dá para prometer que a pessoa vai ficar bem depois de uma experiência psicodélica, até porque, gente, é muito, muito, muito comum, principalmente para aquelas pessoas que passaram por traumas na vida, delas viverem justamente esses traumas, delas viverem justamente sentimentos muito difíceis ou reviverem memórias muito difíceis que não à toa elas estavam tentando reprimir, né, levar para o inconsciente, não olhar. E aí quanto mais a pessoa não quer ver, mais a coisa vem. E aí assim, depois de uma experiência dessa, quem já teve pode até colocar aqui nos comentários assim. Depois que a gente tem uma experiência que mexe tanto assim, que vai justamente na ferida, é muito comum que isso ainda reverbere depois da experiência, né? Então, muitas vezes a pessoa tem experiência, é prometido para ela que ela vai melhorar automaticamente depois de tomar esse negócio milagroso e a pessoa fica mal, ela tem uma experiência difícil e fica mal nos dias seguintes ou meses, enfim. E assim, por quê? Porque justamente ela acessou algo muito difícil e ficou sem suporte, né? A pessoa só ficava, não, vai melhorar, vai melhorar. Ou então, pior ainda, a pessoa tá lá vivendo a coisa difícil e o outro e o suposto terapeuta fica tentando tirar a pessoa. Não, não olha para esses sentimentos horríveis, não. A vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida é uma bênção. Olha aqui para as pessoas que te amam, sabe? Isso não ajuda. Isso não ajuda. O que ajuda é suporte para olhar para essas questões e poder trabalhar essas questões e poder trabalhar a experiência e o trauma e como que isso reverberou na vida. E aí, quando a pessoa ela se entrega para esse processo, sabendo que ela vai precisar de ter força, sabendo que ela vai precisar de apoio, que não vai ser fácil, a coisa ela pode andar muito bem. Aí tem uma chance realmente da pessoa ir progredindo e de ir integrando essas questões, de assimilando, de ressignificando, enfim. Agora, se a pessoa quer uma solução fácil, sem se sujar na lama, sem tocar nas coisas difíceis, não adianta ir pelo caminho dos psicodélicos, tá? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito romantizada dos psicodélicos, que é uma coisa assim, é paz e amor, é Deus na forma de uma substância, é só luz. Não é só luz. É uma luz, talvez, mas que ajuda a gente a ver o que está na sombra, né? Assim, se o quarto tá bagunçado demais, se tem coisas muito terríveis, tem uns monstrinhos escondidos, você acende a luz, você vai ver. Então, assim, é preciso estar disposto, né? Tá disposta. E é preciso saber que isso pode acontecer, né? É muito triste, sinceramente, assim, é muito triste ver as pessoas que estão já sofrendo muito sendo ludibriadas, assim, por uma promessa de milagre. Isso não ajuda, isso pode piorar bem as coisas. Bom, gente, então, resumindo, é isso. O ponto que eu acho que é mais rico na relação com os psicodélicos e no uso de psicodélicos nesse contexto terapêutico é essa possibilidade de ampliar essas vias, né, de diálogo entre consciente e inconsciente. E, claro, né, por exemplo, na minha clínica eu não uso apenas os psicodélicos, né, eu gosto de usar outras ferramentas também, mas o psicodélico, ele ajuda muito nessa ampliação, né, dessas vias. E quanto maior o diálogo aí entre o consciente e inconsciente, quanto maior a integração que vem a partir desse processo, mais a gente caminha no nosso processo terapêutico e mais a gente tem a possibilidade da gente se tornar a gente mesmo. Né? O Jung também tem um outro termo interessante que é do processo de individuação, que é esse processo de tornar-se mesmo, que é o processo que a gente vai avançando à medida em que a gente não vive apenas a parte consciente, a parte que a gente quer ver, né? À medida que a gente vive também começa a integrar todas essas coisas que são do universo do inconsciente, né? Que estão em um outro lugar, mas que também fazem parte da gente, né? É a gente também. E fica aí também a dica, não caiam em papo de milagre, em papo de que você vai ter X sessões e você vai melhorar do seu problema. Que aí, gente, de duas, uma, ou é uma pessoa realmente picareta,
ou é uma pessoa que pode estar muito bem intencionada, mas que talvez não conheça tanto assim do que ela está trabalhando, o que ela está fazendo. E aí, muito possivelmente, ela não vai conseguir dar suporte nesses casos em que a pessoa entra em contato com coisas mais difíceis. Bom, gente, então é isso. Se esse vídeo foi interessante para você, se trouxe aí algum aspecto que você ainda não conhecia, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, me fala aí o que vocês acharam. Pretendo fazer outros vídeos assim, mais curtos, compartilhando um pouco das minhas reflexões, das minhas percepções clínicas. Acompanhe a PB no YouTube, porque não vai ser sempre que eu vou fazer vídeo para cá. Vou tentar fazer mais vídeos para a Associação Psicodélica do Brasil. Então acompanhe lá a Associação Psicodélica do Brasil no YouTube e no Instagram. E é isso, gente.